Então, voltando, os micronutrientes são aqueles nutrientes, aquelas substâncias químicas, né, inorgânicas e orgânicas e inorgânicas, porque nós temos micronutrientes orgânicos e inorgânicos, que são necessárias pelo nosso organismo, pelo nosso corpo, em quantidades inferiores a 100 miligramas. Então, são classificados como micronutrientes, sobretudo, as vitaminas e os minerais, tá? Dentre os minerais, nós temos alguns deles, por exemplo, cálcio, fósforo, que são considerados macronutrientes, não são micronutrientes, porque eles são necessários em quantidades maiores que 100 miligramas, tá? Mas, convencionalmente, por conta de que a maioria deles são necessários em pequeníssimas quantidades, mas isso não quer dizer que eles não sejam essenciais, então, genericamente, todos os minerais são considerados como micronutrientes, certo? Bom, então, vitaminas e minerais são aquelas compostos, né, que são em quantidades bem pequenas, sobretudo as vitaminas, apesar de ser pequenas, né, elas são vitais para o organismo, por isso que as vitaminas chamam vitaminas, aminas vitais, e os minerais também, na sua maioria, considerados como micronutrientes. Bom, em relação aos minerais, de 4 a 5% do nosso peso corporal, que daria em torno de 2,8 a 3,5 quilogramas, né, dependendo do peso corporal, ele é constituído por minerais, e grande parte desses minerais estão fazendo parte das nossas estruturas, a matriz óssea, dentária, enzimas, hormônios e assim por diante. Em geral, tanto as vitaminas e os minerais, a gente pode colocar as suas funções de uma forma generalizada. É logicamente que cada mineral, cada vitamina tem suas funções específicas. Mas, de uma forma geral, nós chamamos os minerais e as vitaminas de reguladores do metabolismo, né? Eles têm um papel na regulação das funções orgânicas. Então, ele regula as atividades de enzima. Tanto vitaminas como minerais são considerados cofatores, porque eles ativam enzimas. Então, eles podem, inclusive, ativar fazendo parte da estrutura de enzimas. São substâncias, por exemplo, que facilitam a transferência de nutrientes e macromoléculas para dentro da célula. Então, nutrientes para a produção de energia, para a produção de substâncias, né, de macromoléculas intracelulares. Então, essas vitaminas e minerais, sobretudo os minerais, têm um papel extremamente importante nessa função. Fazem parte ou de estruturas de tecidos, tanto as vitaminas e minerais, elas podem constituir, né, fazer parte de tecidos ou ser fundamentais para a síntese, né, de alguns tecidos corporais, e também tem ação na função imune, né? Então, o desempenho de células ou a formação de células de defesa dependem da presença de vitaminas e minerais na circulação, ou no sangue, ou nas células, ou no tecido, onde eles vão desempenhar suas funções. Bom, falando especificamente dos minerais, né, mais do que as vitaminas, e alguns estudos também têm a ver com a biodisponibilidade, mas o que é a biodisponibilidade? Ela está relacionada com a quantidade que esse mineral ele vai ser absorvido pelo nosso corpo, tá? Então, a biodisponibilidade de um mineral, ele vai depender do estado químico ou físico-químico que ele está presente no intestino, tá? Então, por exemplo, o ferro, a gente tem duas formas químicas do ferro, a férrica, que é +3, e a ferrosa, +2. Então, esse estado químico do ferro presente nos alimentos,
ele vai indicar uma melhor ou pior absorção daqueles minerais, ou daquele mineral, ou daquele ferro. Por exemplo, na forma química, na forma férrica, o ferro é menos disponível. Na forma ferrosa, ele é mais disponível. Tanto é que os suplementos à base de ferro que a gente ingere, né, que é recomendado pelos médicos ou nutricionistas, ele é na sua forma ferrosa, que é muito mais biodisponível, né? Então, consegue ser absorvido em grande quantidade. E nós temos também componentes da alimentação que podem interferir e diminuir a biodisponibilidade de um determinado mineral, tá? Então, a própria relação entre minerais ou a competição química, né, pelo transportador no intestino pode diminuir a biodisponibilidade de um mineral, um interferindo na absorção do outro, tá? Bom, então dos Professor, minerais, oi, pode falar. o uso dos agrotóxicos pode interferir no estado químico do alimento e, por conta disso, interferir na biodisponibilidade? Olha, é mais raro acontecer isso, mas pode sim, dependendo do tipo de componente, né? Se ele é ácido ou básico, eles podem alterar a carga elétrica do mineral e então alterar sua biodisponibilidade, tanto para mais como para menos. Mas é mais raro, não tem tanta interferência, não, mas dependendo do estado que ele tiver, pode sim, tá? Mas pelo menos a gente não tem nenhum estudo sobre isso, indicando, tá? Bom, em relação aos minerais, cálcio, fósforo, ferro, iodo, potássio, sódio, magnésio, zinco, enxofre e flúor são os minerais que a gente vai tratar para vocês hoje em relação à sua importância, tá? Bom, falando do cálcio, ele é considerado o mineral mais abundante no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, 99% do cálcio que é absorvido no nosso intestino, ele vai fazer parte dos ossos e dos dentes. E 1% vai estar na circulação, tá? Então, na circulação, esse cálcio vai fazer parte de enzimas, vai estar dentro das cisternas celulares para fazer contração muscular, então ele vai desempenhar várias funções extremamente importantes. Então, por exemplo, se eu ingerir, eu preciso de 1.200 miligramas de cálcio por dia, que dá em torno de 1,2 gramas por dia, né? 99% dessa quantidade vai estar fazendo parte dos ossos e dentes, né? Fazendo parte da constituição desses tecidos. E 1% justamente para poder fazer os outros papéis daí importante no metabolismo, né, no funcionamento de vários órgãos e tecidos do nosso corpo, tá? Essa questão de substância, contração muscular e entre outros, tá? Esse cálcio no nosso organismo, ele é regulado, a quantidade de cálcio, em relação à quantidade digerida e à quantidade que é excretada. E quem regula essa concentração de cálcio é o paratormônio. Então, o paratormônio é um hormônio que é produzido pela tireoide também, e que tem ação, então, e também é regulado pelos hormônios sexuais, né? E tem a ação, então, de controlar, aumentar ou reduzir a excreção de cálcio. Então, quando as mulheres entram no período de menopausa, há uma produção, uma estimulação do paratormônio reduzida, e com isso a gente tem um aumento na excreção de cálcio. Então, o paratormônio ele vai regular a absorção e a retenção de cálcio no nosso organismo, tá? Então, eles vão reduzir, diminuindo essa quantidade, eu vou ter uma maior excreção e, ao mesmo tempo, uma menor absorção. Principalmente após os 65 anos, vai ocorrer uma diminuição
na excreção de cálcio. Então, a perda após os 65 anos, ela diminui, tá? Mas também ocorre uma diminuição na absorção intestinal. Então, justamente essa diminuição da excreção é para compensar essa absorção intestinal. Geralmente, o conteúdo de cálcio ou de alguns micronutrientes no nosso organismo, a quantidade ingerida ou a quantidade que a gente tem vai refletir na maior absorção. Principalmente nas idades, não no idoso ou pós-menopausa, mas principalmente em adultos, né? Mais jovens, crianças e adolescentes. Então, se eu tenho uma menor concentração, a nossa capacidade absortiva vai ser maior para tentar compensar, tá? Então, essa é uma alteração fisiológica, né, para tentar manter os níveis, principalmente sanguíneos, dentro dos valores normais, para tentar manter as funções, então, do nosso organismo. Tira. Bom, em relação ao cálcio, quais são as funções específicas dele? Então, é estrutural, que eu falei para vocês, transporte celular, porque ele atua no transporte de substâncias da célula, o tônus muscular, porque essa concentração de cálcio é importante para a contração muscular, né? Então, se a gente tem uma redução, eu posso ter um prejuízo na contração e relaxamento celular. Liberação e ativação de enzimas também, cálcio é fundamental, né? A saída do cálcio das cisternas, dependendo da célula e do tecido que ele está, ele vai desempenhar uma ação, porque normalmente eles estão armazenados nas cisternas, né? Que são organelas dentro da célula, aonde a gente armazena o cálcio. Então, toda a função celular depende da liberação de cálcio dentro dessas cisternas, para poder ativar as enzimas, então fazer a função, ou secreção, ou contração, ou transporte. A coagulação sanguínea também é dependente, né, da presença de cálcio, e também ele acaba tendo até uma função hormonal, porque ele é importante nessa regulação aí dos hormônios também, tá? É, as fontes, né, de cálcio. Nós temos principalmente leite, queijo e iogurte, que são as principais fontes. São os alimentos que a gente consome e que tem uma quantidade de ferro ou de cálcio biodisponível, né, de maior absorção intestinal. E nós temos cálcio em hortaliças, folhas verdes escuras, brócolis também tem grande quantidade. Só que o cálcio presente nesses alimentos, eles têm uma baixa biodisponibilidade, sobretudo pela presença de fibra, de componentes, né, dos vegetais, que impede, né, que eles se ligam ao cálcio e impede a absorção, tá? Então, mais do que a forma química, alguns componentes presentes nos alimentos é que vai ter influência nessa absorção aqui. E nós temos uma outra fonte de cálcio, que é a casca do ovo. Então, a casca do ovo, ela tem 90%, 80% de cálcio, né? Ela é basicamente carbonato de cálcio. Então, quer dizer, eu tenho uma quantidade de cálcio elevadíssima na casca do ovo. E ela, quer dizer, se eu comer uma graminha de casca de ovo, eu quase estou consumindo a quantidade de cálcio que eu preciso diariamente. Então, mas só que há um risco, por exemplo, da gente consumir grande quantidade e intoxicar, porque ele tem uma boa absorção e a quantidade é muito alta, então a gente compra uma quantidade bem pequenininha, que eu tenho que computar essa quantidade em relação aos outros alimentos que eu consumo, e também tem cálcio, né? Então, o ovo, a gente, geralmente, eu não sei se vocês já ouviram falar da multimistura, que é distribuída pela Pastoral da Criança, principalmente para as crianças carentes, né? E o pessoal da região norte, nordeste, que
que mais utilizam dessa estratégia de distribuir a, a multimistura, que é um conjunto de subprodutos alimentares ou de alimentos que não são naturalmente utilizados, mas que são ricos em nutrientes e que servem para melhorar o estado nutricional de crianças. E o pó da casca do ovo é feito justamente para melhorar essa questão da densidade óssea, densidade da dentição e melhorar, então, o crescimento ósseo das crianças e entre outras funções, tá? Então, ele é fundamental para isso. Só que para usar a casca do ovo, é preciso ter uma série de cuidados, né? Que vão desde da lavagem da casca do ovo, retirada daquela película proteica que pode estar contaminada. Essa lavagem, além da lavagem com água e sabão, precisa de passar em hipoclorito ou água sanitária, daquelas que a gente pode usar em alimentos, e além disso, passar por um processo térmico, né, para garantir a higiene sanitária desse produto, e aí então transformar em pó para fazer parte aí da multimistura, certo? Mas, de forma geral, como a gente não tem hábito de consumir alimentos que não são convencionais, né, o leite, o queijo, os iogurtes, os derivados de leite coalhada, que são as melhores fontes de cálcio para o nosso organismo. Por isso que as pessoas, né, e a recomendação do consumo de leite, de queijo, e principalmente para suprir essa necessidade. Então, as carnes também contêm cálcio, tá? Mas não é na mesma quantidade que o leite e os derivados, e também as hortaliças e folhas verde escura. As hortaliças de folha verde escura, né? Bom, a deficiência de cálcio, normalmente, ela pode causar convulsões, parestesia, diarreia, perda de peso, dores ósseas, fratura, raquitismo, osteoporose, osteomalácia, edema papilar, poliúria, a toxicidade, né, acima de 2.500 miligramas, pode causar toxicidade, bradicardia, hipotensão, letargia, sonolência, anorexia, coma, má coordenação motora, sede, fraqueza, prurido, diminuição da função renal, náusea, vômito, paladar amargo, constipação, podem ser sintomas, então, de toxicidade por cálcio, tá? Como esses sintomas podem acontecer em outras situações patológicas ou de intoxicação, então a gente precisa quando eu vejo alguma desses sintomas, eu não posso já direto falar que é cálcio, né? Tem que investigar para saber qual que é o fator que levou esses sintomas aqui. O que pode causar deficiência de cálcio? Em que condições a gente pode desenvolver deficiência de cálcio? O diabetes pode, porque o diabetes ele está associado com aumento da glicemia. Aumento da glicemia, a gente acaba tendo o quê? Uma maior produção de urina, mais maior excreção de água do corpo, e nessa maior excreção a gente acaba carregando cálcio também. Então, podendo levar uma situação de hipocalcemia. A doença hepática e renal, hipertiroidismo, não hipo, deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é, é tem função fundamental nessa absorção de cálcio, né, e de retenção de cálcio nos ossos, né? Então, não é só a questão do paratormônio, mas também a vitamina D, que é fundamental, tá? E a terapia com diuréticos, então, quando a gente usa diuréticos, né? A menopausa, ingestão de álcool é outro complicador para diminuir a quantidade de cálcio endógeno. Refrigerante também, professora, tipo Coca-Cola? Olha, tem também o excesso de, quando você consome uma grande quantidade de refrigerante, porque é justamente o carbonato que tem o efeito de aumentar a excreção de cálcio, tá? Se aumenta a acidose, você acaba perdendo a quantidade de fosfato também, de cálcio também.
tá? Tem vários estudos aí indicando isso. Outro componente aqui dos alimentos, né, que tem uma ação, só vou voltar, mas a questão, por exemplo, dos refrigerantes, sobretudo, quando a quantidade é excessiva, tá? Não é tomar um copo, dois, né, que a gente vai desenvolver. Mas, por exemplo, tem pessoas que tomam quase 1 litro de Coca-Cola por dia, e aí o efeito é bastante danoso, tá? Então, como esses refrigerantes, de uma forma geral, eles não são recomendados uma quantidade elevada, sobretudo diariamente, então, às vezes, nem se considera, porque não é uma orientação nutricional a gente falar, ó, o consumo de refrigerante pode ser dessa forma. Então, se é uma forma excessiva, se é moderado, se é raro, não tem problema nenhum, mas uma quantidade excessiva tem função importante. Outro mineral importantíssimo no nosso organismo, que também ele é necessário em grande quantidade, em torno de 800 miligramas por dia, que é quase 0,8 gramas, né, é o fósforo. E geralmente o fósforo, ele está combinado com cálcio, né, fazendo fosfatos de cálcio, que estão fazendo a parte da matriz óssea, ou então na circulação. Desse fosfato, e o fosfato não é só isso, que ele tem outras funções que a gente vai ver, a importância dele, mas... Espera só um minutinho. Você precisa falar comigo? Não. Eu precisava, mas agora eu não posso. Eu precisava, mas agora eu não posso. Então, olha só. 85% desse fósforo, ele vai estar presente nos ossos e nos dentes, né? E 15%, então, vão estar na circulação ou dentro das células para desempenhar grandes funções aí no metabolismo que a gente vai ver agora, tá? Bom, os níveis séricos de fósforo, eles são em torno de 3 a 4 miligramas por decilitros, né? E tem uma ação também do paratormônio em manter esses níveis. As funções, né? Ele é cofator do metabolismo, do carboidrato, proteína e lipídio, mineralização óssea e estrutura óssea que eu falei para vocês, importante na síntese do colágeno, porque ele vai fazer parte de algumas aminoácidos sulfurados que fazem parte, regulador da utilização de vitaminas do complexo B. Então, eles são fundamentais, né, para o nosso organismo. As fontes geralmente são carnes, ovos, leites, iogurte, queijos, nozes, leguminosas, cereais de grão. Então, a gente tem esses fosfatos em grande quantidade nos alimentos. Eles são fundamentais aí para nossa função. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Tá certo, desculpa aqui. E aí, voltando aqui em relação ao fósforo, uma das questões extremamente importantes que a gente precisa ver em relação ao fósforo, que além dele estar fazendo parte da matriz, ele é importante, por exemplo, os fosfatos, eles fazem parte de que molécula que vocês conhecem no organismo de alta importância para a gente? Quem pode dizer aí, quem lembra? Você pode repetir, Vixe, professor? professor, deu branco total. Oi? Aqui deu branco total, não lembro. Não, ninguém lembra. E o ATP? O que é o ATP? Verdade, professor. É o que Adenosina dá energia. fosfato, né? Então, o fósforo é um grande Isso, componente para a verdade. síntese de ATP. Então, ele é essencial. Então, aquela quantidade que a gente tem lá de 15% lá na circulação, e a gente fala que ele é cofator do metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína, porque sem essa moléculazinha aqui, a gente não consegue produzir ATP.
Então, toda energia proveniente dos carboidratos, proteína e lipídio, elas vão ser liberadas para poder fazer o quê? A síntese de ATP, né? Para se ligar ADP ao fosfato e produzir ATP. Então, se eu não tiver uma quantidade suficiente dessa moléculazinha aí no nosso organismo, então nossa produção de energia está totalmente comprometida. E essa aí, ATP não é só para energia, para movimento, para andar, para caminhar. A gente tem que pensar que o ATP que a gente produz diariamente a partir de carboidrato, lipídio ou proteína, que seja, ela vai ser utilizada para a função celular. Então, para produzir um hormônio, para produzir uma enzima, para fazer a síntese de uma proteína, para fazer a síntese de uma vitamina, de qualquer substância, de lipídios, de qualquer substância corporal que a gente vai precisar produzir, eu dependo da ação de ATP. Então, ele é fundamental aí no nosso metabolismo, tá? Então, a gente dá exemplo aqui, ó, como regulador também de enzimas, né, somente as vitaminas do complexo C, depende da ação de fósforo, né, e ele está amplamente distribuído nos alimentos, né, então, tem carnes, ovos, leite, então, de uma forma geral, é muito difícil a gente ter uma deficiência de cálcio, de fósforo, porque ele está amplamente distribuído na natureza. Mas se a gente não consome alimentos de uma forma, quantidade adequada, então a gente pode ter comprometido aí a nossa quantidade gerida e prejudicar, inclusive, dando baixa energia. Então, vamos olhar aqui os sintomas da deficiência, né? Delírio, perda de memória, desorientação, porque isso está ligado principalmente com quem? Com a produção de energia, a produção de ATP, disfagia, anorexia, piora da função hepática, taquicardia, diminuição da capacidade vital, hipocalciúria, acidose metabólica, para vocês terem uma ideia, né? Eu acabo perdendo algumas substâncias aí na urina e aumentando, né, a quantidade de ácidos, né, orgânicos, porque ele também serve para manter a homeostase, dores ósseas, osteomalácia, pseudofraturas, miopatias, hipoparatiroidismo, hipoglicemia, resistência à insulina, todos eles são causados pela deficiência. O fósforo pode causar toxicidade? Pode. Então, a gente ainda eu não coloquei aqui a quantidade que referida como toxicidade, porque realmente ainda existe uma discussão em relação a essa quantidade de miligramas, tá? Eu preciso dar uma olhada nisso direitinho para ver o que tem de novo ainda em relação a isso. Então, existe sim alguns sintomas de toxicidade, existe algumas evidências que a quantidade é superior a 1.000 e poucas miligramas, 1.200, se não me engano, 1.800 miligramas, mas eu preciso ter certeza disso, tá? Para depois passar para vocês. Mas, geralmente, a toxicidade dele, ela pode causar parestesia de extremidade, confusão mental, sensação de peso nas pernas, hipertensão, arritmia, parada cardíaca, hipocalcemia, tetania, hiperpigmentação, cirrose hepática, diabetes, suscetibilidade à infecção e também elevação do paratormônio, tá? Então, isso são ações causadas pela toxicidade. E o que causa a deficiência de fósforo, né? Geralmente, a baixa ingestão de alimentos que são fontes, se a gente tiver uma baixa ingestão, pode acontecer, mas como eles são amplos e a gente consome esses alimentos, né? A gente, difícil de manifestar, a síndrome da má absorção, que pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem algumas intolerâncias, ou quando eu tenho alguma problema de absorção intestinal, algum fator que compromete, né, a absorção de nutrientes, e por muito tempo, por isso que a gente chama essa síndrome, quando vem patologias que acabam comprometendo a absorção intestinal de nutrientes por muito tempo, aí ela pode levar, sim,
a deficiência de fósforo, tá? Gestação, prematuridade, alcoolismo, e hiperparatiroidismo também são situações que podem comprometer essa absorção do cálcio. E se vocês forem ver, um fator que vai estar sempre presente em relação aos minerais é o álcool. Então, o alcoolismo, ele prejudica tanto a absorção, como ele depleta cálcio, principalmente porque depleta esses micronutrientes, porque a maioria deles estão relacionados ao processo de desintoxicação e acaba também porque o álcool, ele é diurético, a gente acaba também perdendo grande quantidade desses minerais através da urina. Então, é uma condição. Então, se a pessoa ingere grande quantidade de álcool e tem um hábito quase que diário de álcool, ela pode manifestar um ou outro, ou muitos, deficiência de muitos micronutrientes, muitos minerais, tá? Ferro, né? Então, o ferro, por exemplo, na nossa alimentação, eles podem estar em duas formas, que a gente chama de ferro M e não M. O ferro M, geralmente é aquele ferro, geralmente não, é o ferro que está ligado à hemoglobina, tá? E o ferro não M é o ferro que está presente nos alimentos de origem vegetal, tá? E esse tipo de ferro, né, que aí ele vai também estar relacionado com a forma química do ferro, né? Geralmente no ferro M a gente tem o ferro na forma ferrosa, e nos alimentos também vegetais na forma férrica. Isso vai interferir na absorção. Então, o ferro M, ele pode ter uma absorção de 10 a 30%, enquanto que um ferro não M, ele pode ter uma absorção de 2 a 10%. Essa absorção, né, porque tanto nos alimentos por exemplo, nas carnes, eu tenho ferro M e não M, tá? Então, por exemplo, eu posso melhorar a absorção do ferro, inclusive da carne, com a ajuda por exemplo, vitamina C, ou qualquer ácido, substância mais ácida, que muda o estado químico do ferro, tá? Então, se eu mudar o estado químico do ferro presente no alimento, eu melhoro a absorção dele, tá? Então, a carne eu posso chegar a 30%, porque eu posso melhorar a absorção. Então, por exemplo, consumir couve, alimentos que têm vitamina C, suco de frutas, que tem os ácidos cítricos, tem vitamina C, né? Por exemplo, limonada, suco de laranja, limão, que mais? Acerola, goiaba, abacaxi, todos os frutos cítricos acabam também contribuindo para a melhora no tipo de ferro melhora no estado do ferro, né? Tornando ele mais absorvível. Então, um alimento que é vegetal, couve, por exemplo, brócolis, ou qualquer outro alimento que tenha ferro, espinafre, que tenha ferro e seja de origem vegetal, soja, os feijões, né? Eu posso melhorar a absorção ingerindo algum tipo de ácido. Só que não é, eu vou pingar umas gotinhas de limão, eu vou melhorar. Melhora, mas para eu realmente melhorar, eu preciso de uma quantidade X, por exemplo, se eu tomar um copo de suco de limonada, então de 200 ml, um copo de suco de abacaxi, de laranja, eu já consigo absorver, eu tenho uma quantidade de ácidos suficiente para chegar a 10% da absorção de um alimento, não ele, tá? Então, a biodisponibilidade desse ferro também, ele depende da vitamina C, para passar do ferro férrico para ferroso, mas não é só a vitamina C, a gente tem outros ácidos nas frutas, como os ácidos cítricos, né, que não é só a vitamina C, que tem esse papel também. A própria proteína animal, né, já ajuda na absorção de cálcio. Então, a própria proteína do leite, não tanto do leite materno, sim, do leite de gado, de bovino, que a gente normalmente utiliza,
ele tem uma baixa biodisponibilidade. Aliás, tem pouco ferro e ainda a biodisponibilidade não é tão alta como o leite materno, tá? Mas a gente pode melhorar. Quando eu acidifico, por exemplo, eu faço iogurte, eu estou acidificando o meio, então eu posso mudar o estado e melhorar a absorção do ferro daquele alimento, tá? Então, a proteína animal, ele é um outro fator importante também para melhorar a biodisponibilidade, tá? Tanto a proteína do leite como das próprias carnes, de uma forma geral. O ferro, né? Então, de uma forma geral, eles ficam armazenados em torno de 30% no fígado, nos ossos 30%, baços, músculos e sangue também, eles ficam em torno de 40%, tá? Esse é o armazenamento do ferro que a gente tem, principalmente na forma de mioglobina, porque o ferro circulante, ele não está armazenado, mas do que fica armazenado, 30% no fígado, ossos, a medula óssea, né, e no baço e nos músculos. As fontes alimentares de ferro: fígados e miúdos, feijões secos e hortaliças verde escura, a gema do ovo. Essa gema do ovo, o que contribui lá é a proteína para a absorção dele. Pão integral e cereais enriquecidos também tem uma grande quantidade de ferro, mas por conta da teor de fibra, muitas vezes a absorção é um pouco mais baixa, mas a gente pode melhorar essa absorção. E os cereais enriquecidos, geralmente são aqueles cereais que eles adicionam ferro quelado, que é uma forma mais absorvível do ferro, né, nos alimentos. As funções, então, do ferro. Ele é importante na respiração celular. Por que respiração celular? Porque o ferro, principalmente presente na hemoglobina, é quem transporta oxigênio para a célula para que faça o metabolismo aeróbico, né, ou a respiração celular. E então a geração de energia. Desenvolvimento cognitivo, porque depende dessa presença de oxigênio para produção de ATP e desenvolvimento cognitivo, síntese de neurotransmissores e várias outras funções que a gente sabe que depende da produção de ATP. Então, são fundamentais essa quantidade de ferro no transporte aí somente de oxigênio. A deficiência de ferro, né, está associada à alteração da função cognitiva, cefaleia, parestesia, glossite, cáries, taquicardia, redução da função leucócita, fadiga, anemia, cefaleia, convulsão, náusea, vômito, febre, suor, hipotensão, choque, sensação de paladar metálico, isso em relação à toxicidade. Hepatomegalia, esplenomegalia, porque é onde a gente deposita ferro, tá? E aí é uma situação que a gente prejudica a função desses órgãos, a suscetibilidade à infecção. Então, o excesso de ferro no organismo, ele pode aumentar a infecção, porque ele é um fator que aumenta a presença de radicais livres, né? E aí, esse processo inflamatório e infeccioso que pode acontecer pelo excesso de ferro, tá? As causas de deficiência de ferro, como eu falei para vocês, hemorragias, tá? Então, a perda de sangue, ela é uma grande causa de deficiência de ferro no nosso organismo. A ingestão também, como eu falei para vocês, mas as hemorragias, né, causadas por cirurgia, né, o estresse cirúrgico, septicemia, ou seja, infecções generalizadas, as hemorragias, né, voltando aqui, sobretudo nas mulheres, no período de pré-menstruação, onde acontece uma perda muito grande de sangue, durante a menstruação, não pré, pode acontecer deficiência de ferro. Tanto é que, para compensar essa perda mensal de sangue das mulheres, a necessidade de ferro é maior, então a ingestão deve ser maior, a recomendação é maior, mas tem algumas mulheres que perdem mais do que outras,
Então, precisa estar sempre atenta, porque pode estar desenvolvendo quadros de anemia, assim, muito frequentes, né? Então, isso prejudica muito. Então, prejudica a produção de energia, muito cansaço, fraqueza, dificuldade de aprendizagem, que ela tem um efeito no cognitivo. Então, é bastante sério os quadros, né, causados pela perda de sangue. E o alcoolismo também sendo um fator importante aí para a questão da deficiência de ferro, tá? Então, que pode causar. Outro mineral extremamente importante para a gente é o iodo. O corpo normalmente contém em torno de 20 a 30 nanogramas de iodo por dia. E o iodo é fundamental para a função da glândula tireoide, tá? Então, esse iodo, ele vai ficar, 75% dele é utilizado pela glândula tireoide para produzir os hormônios triiodotironina e tiroxina, que tem relação lá com o metabolismo, tá? Se a gente tem uma deficiência de iodo, essa glândula aqui, ela acaba aumentando de tamanho, numa condição de hiperplasia ou hipertrofia, para tentar compensar a produção de iodo, a deficiência de iodo. Então, ela começa a tentar produzir mais hormônios, e mesmo assim ela não consegue. Aí tem aquela condição que a gente vê do bócio endêmico, associado ao hipotiroidismo, né? Deficiência de iodo, então eu tenho uma deficiência na produção de hormônios tiroidianos e acabo desenvolvendo, então, o hipotiroidismo, e que é a diminuição da produção dos hormônios tiroidianos e que pode levar ao baço, né? 25% desse iodo, ele está presente na glândula mamária, então ele é importante para a lactância, também está na mucosa gástrica e no sangue, tá? Tem uma ação lá importante. Então, a principal importância do iodo é na produção dos hormônios tiroidianos, então ele vai fazer parte ali dos hormônios para você ter uma ideia, triodotironina, né, que é um dos hormônios, e a tiroxina. Então, esses dois hormônios dependem do iodo para ser produzido pela glândula tireoide. Então, quando não tem, ele vai tentar aumentar o número de células para compensar. Mas sem a presença de iodo, esses hormônios não são produzidos. Então, esses hormônios aqui são responsáveis pela regulação de atividades como transformação energética, crescimento, reprodução, taxa de neuromuscular, olha, função neuromuscular, função do metabolismo celular. Por quê? Esses hormônios, eles têm ação em regular o metabolismo, sobretudo a taxa metabólica basal. Então, se eles regulam a taxa metabólica basal, eles vão influenciar diretamente no crescimento, na produção de energia, na função do sistema neuromuscular, tá? E na função celular de uma forma geral. Todas as células vão estar comprometidas na sua função em relação ao detrimento da produção de energia, que é dependente, então, desses hormônios. Então, a gente tendo uma baixa energia, o corpo diminuindo sua produção de energia, nós vamos ter um corpo mais lento, com menor produção de substâncias e causar vários transtornos aí, tá? As fontes de iodo, principalmente o sal iodado. Então, olha só, o iodo presente nos alimentos, né? E a gente tem alguns alimentos que principalmente os vegetais, né? Eles têm grande quantidade de iodo, mas essa quantidade de iodo, eles dependem de quem? Do solo, da presença de iodo no solo. E o solo, eu vou depender da quantidade de fertilização desse solo. Por quê? Principalmente nas regiões que são longe do mar, a quantidade de iodo do solo é muito baixa. Então, os alimentos, eles vão ter naturalmente uma quantidade de iodo bem menor, tá? E aí, eu vou depender de uma outra fonte de iodo para poder não desenvolver doenças relacionadas à sua deficiência, como o bócio.
Então, por exemplo, a partir do momento que o iodo, ele começou a ser um elemento importante, né? A sua deficiência começou a manifestar uma elevação no número de pessoas com bócio. Então, acabou se descobrindo, ou então tornando até uma política pública de que um alimento que precisa ser, que é usado, né, para todo mundo, inclusive é a fonte de iodo quando, porque no nosso sal que a gente consome, a produção é o sal marinho, né? E só que a quantidade, durante esse processo de beneficiamento, né, produção desse sal que a gente tem na nossa mesa, a gente perde muito do iodo natural dele, que foi proveniente da sua fonte natural. Então, quer dizer, eu preciso que esse sal, ele tenha adição de iodo numa quantidade suficiente para que não para não manifestar as doenças de deficiência, principalmente o bócio. E por isso que ele é obrigatório que todo sal, é uma obrigação, é uma política pública de que o sal seja iodado para erradicar uma deficiência nutricional que estava atingindo principalmente o Brasil, né, em grande extensão. Então, hoje a gente pouco ouve falar de pessoas que tenham bócio, e há uns anos atrás era muito comum, principalmente em algumas regiões do país, bem que mais distantes do mar, tá? Então, a gente tem aí quadros, né, de determinadas épocas aí, onde a gente não tinha essa iodatação, algumas regiões, assim, os quadros sempre pintando, mostrando essa evidência do bócio nas pessoas sempre com o pescoço mal aumentado, né, com problema de deficiência de iodo. Então, acaba sendo. E uma coisa, uma informação que é importante vocês terem em relação ao sal que a gente usa na nossa cozinha. O iodo, ele é um mineral que ele é muito volátil. A presença de ar e principalmente água, ela promove uma degradação do iodo e uma volatilização dele. Então, por exemplo, o sal de cozinha que a gente utiliza, a gente não pode deixar ele em ambiente que seja úmido, tá? À medida que o sal vai umedecendo, ele vai perdendo iodo. E também a gente colocando aquele hábito de colocar a colher molhada, preparar o alimento né, deixar sempre aquele sal úmido, ele perde totalmente a quantidade de iodo. E aí a família pode acabar manifestando deficiências do mineral, né, por conta de conduta alimentar inadequada, tá? Outras fontes do sal, do iodo, é o frutos do mar, peixes de água salgada, porque o mar é onde a gente extrai o nosso sal que é utilizado, né, nas nossas casas. O leite e ovos, né, se ele conter iodetos na dieta do animal, ele vai também, se a gente consome, vai ter maior quantidade. Idóforos são usados na produção de laticínios, agentes de coloração, que são condicionadores também de massa, que são substâncias para você dar durante a panificação, para dar mais condicionamento à massa, para fazer panificação. Então, essas substâncias, elas contêm iodo e acabam introduzindo, é, como é que se chama? Produzindo, adicionando iodo nesses produtos. E a gente tem também alguns alimentos que contêm substâncias balciogênicas, ou seja, são substâncias que estão presentes em alguns alimentos e têm a capacidade de bloquear a absorção do iodo. Repolho, por exemplo, nabo, semente de couve, amendoim, batata doce, algas de grande porte, né? Soja, são substâncias que são consideradas balciogênicas, então elas podem reduzir a absorção do iodo, principalmente daquelas pessoas que consomem em grande quantidade e às vezes acabam não tendo uma condução muito adequada no seu sal de cozinha em casa. Então, quer dizer, eu já não
diminua a quantidade de iodo que está no minha fonte alimentar, e ainda consumo vários alimentos, né, que tem essas substâncias, então eu posso comprometer e manifestar uma ou outra deficiência do iodo, tá? Mas isso é muito raro, só quando consumido em grande quantidade, tá? Em pequenas quantidades não vai afetar nem um pouco, vai ter nenhuma ação maléfica, não, tá? Então, a deficiência do iodo, né? A manifestação clínica que a gente tem é o bócio endêmico, pode causar surdo-mudismo endêmico também, retardo neurofísico e esterilidade. A toxicidade é rara, mas se acontecer, normalmente está associada à irritabilidade, agressividade, pode suprimir também a atividade da tireoide, né, porque acaba prejudicando a função da tireoide e diminuindo a produção dos seus hormônios, e também pode levar ao bócio, da mesma forma que a carência pode, o excesso também pode levar ao bócio, né? E aqui eu tenho uma figurinha mostrando para vocês algumas manifestações do bócio, tá? Das pessoas, tá? Causas da deficiência, a gravidez, exercício físico pode provocar, aumento de perda urinária também pode provocar a deficiência de iodo, mas não é tão comum de acontecer, não, tá? Ô, professor, conta aqui Oi. um pouquinho. Quem pratica exercícios, então, tem que consumir mais sal? Não que consome Ou mais fica ali sal, naquela faixa de só assim 4 a quando a seis gente por fala, cento não, mas isso grama. assim, só quando é para pessoa assim, que executa uma quantidade muito excessiva, ou Atleta. que tem uma ingestão mais baixa, então ela pode, né, porque porque normalmente os minerais, eles são perdidos através da circulação, o exercício ele promove maior produção de energia, então, a gente já produz mais água corporal, urina mais, toma mais água. Então, tudo isso pode levar. Então, não é numa condição, eu treino todos os dias, né? 1 hora e meia, eu vou causar deficiência? Não, isso de jeito nenhum. Mas para aqueles atletas, né, em determinadas condições, maratona, aonde a perda de água é muito grande, né? A perda de suor é muito grande, aí sim pode ser que manifeste. E aí a ingestão de sal, geralmente, ela é aumentada, porque à medida que a gente perde sódio, a água, a gente vai perdendo sódio e vai perdendo iodo também. Mas eu posso diminuir isso com uma ingestão de sal, por exemplo, tá? Mas isso tem que ter regulado para não ter nenhum problema de toxicidade. Mas é muito raro acontecer, só em condições extremas, onde a pessoa ela pode ter algumas alterações, mas não é uma pessoa que vai treinar todo dia, uma academia que faz corrida, que faz ciclismo, vai manifestar uma deficiência dessa, não é isso, tá? Entendi, obrigado. Tá? Beleza. Bom, em relação ao magnésio, o magnésio é outro elemento mineral de muita importância para a gente. O magnésio, ele é estabilizador da estrutura do ATP, tá? Em reações. Então, quer dizer, eu dependo de magnésio, por exemplo, para estabilização, para a utilização do ATP. Formação do AMP cíclico, que também, além de é considerado o segundo mensageiro, então, várias respostas, sinalização celulares é dada pelo AMC, então, a formação dele depende de magnésio, tá? Então, ativador do sistema enzimático, tanto do metabolismo de carboidrato, lipídio, proteína. Então, imagina a gente sem magnésio. Então, várias reações do nosso organismo estão comprometidas, tá? Então, a deficiência de magnésio, ela é bastante comprometedora para todo o funcionamento do corpo, tá? Mediador da contração muscular, né? Normalmente o cálcio contrai, o magnésio ele atua no relaxamento, transmissão de impulso nervoso, cofator de fosforilação. Então, todas as etapas do metabolismo, magnésio é fundamental, tá? Então, ele é abundante em muitos alimentos, tá? Então, é muito difícil de a gente ter deficiência de magnésio.
mesmo que a quantidade dele seja muito importante, a quantidade que a gente consome através do alimento é suficiente para manter as suas funções. Só quando a gente consome uma baixa quantidade, ou eu tenho condutas alimentares, onde eu perco muito esse mineral durante o processo, ou eu ingiro muito álcool, ou eu tenho outras condutas que prejudicam a absorção, aí sim ele pode causar, mas é muito difícil, tá? Você lê sementes, nozes, leguminosas, cereais, somente os cereais integrais, hortaliças verde escuro, né, que está ligada à clorofila, leite tem uma quantidade moderada, mas contribui também. Então, é muito difícil a gente ter manifestação aí da deficiência do magnésio. Outra questão em relação à sua deficiência. Por ele ser muito importante no metabolismo, então, a sua deficiência, ela pode prejudicar qualquer sistema, tá? Então, confusão mental, né, que principalmente no sistema neurotransmissor, neural e de produção de neurotransmissores. Então, convulsão, ataxia, tremor, mudança de personalidade, anorexia, náusea, vômito, diarreia, né, dores abdominais, taquicardia, arritmia, alteração na pressão sanguínea, secreção reduzida do paratormônio, então isso vai interferir em outras ações, por exemplo, retenção de cálcio, né, em ossos e dentes. Então, um mineral, muitas vezes, ele pode comprometer, inclusive, a utilização de outros, né? Eu não falo absorção, mas a utilização no nosso organismo. Por isso que esse equilíbrio é muito importante em relação aos minerais e vitaminas, né? Aliás, todos os nutrientes do nosso corpo. Então, resistência da vitamina B e formação alterada de cristais de hidroxiapatita, isso pode levar, por exemplo, à formação de cálculo renal, e a toxicidade, que é em uma quantidade acima de 350 miligramas, que não é alta, mas pode causar toxicidade. Então, ele tem ação principalmente nos batimentos cardíacos, e a gente vê isso, principalmente, pode identificar naqueles eletrocardiogramas, né? E aí a gente vê aqueles picos, aquelas ondas do eletrocardiograma, então a gente tem lá os intervalos entre essas ondas, e eu posso ter alterações, né, entre as ondas P e R, na QRS, na onda T, né? Então, ele pode comprometer todo o eletrocardiograma, mostrando um prejuízo, principalmente na função cardíaca, né? Hipocalcemia transitória também pode causar. Então, todos esses são fatores que podem estar associados a tanto a deficiência e a toxicidade do. Nossa, esqueci qual. Magnésio, nossa, lembra. Gente, estava falando de outra componente. Então, o que pode causar, então, a deficiência do magnésio? A insuficiência renal, diabetes, hipotiroidismo, né? Hiperparatiroidismo, hipoaldoterismo, que aumenta a excreção de urina, né? E a retenção de cálcio, de sódio, pancreatite, aumento de perdas, né, na diarreia, por exemplo, através de diarreia, síndrome do intestino curto, vômito, fístulas, disfunção ileal, e estados hipercatabólicos, onde a gente tem um estado de catabolismo, né, algumas doenças hipercatabólicas, uso de cisplatina, antibióticos, nefrotóxicos ou diuréticos, que são substâncias normalmente usadas na disfunção renal, né, nas doenças renais, desnutrição proteico-calórica, né, ou então a desnutrição proteica prolongada, sobrecarga proteica, maior excreção urinária de magnésio, por exemplo. Então, quer dizer, até quando a gente ingere grande quantidade de proteína, eu posso ter maior excreção de magnésio. E uso de álcool, sempre, né, exercício físico prolongado, que é aquela situação que eu falei para vocês, né? Situações muito extremas, onde a gente pode causar uma deficiência desse mineral, tá? E Professora, aí, oi. desculpa, só para tirar uma dúvida. Eu Ah, costumo usar o cloreto de magnésio, mas na aham. farmácia nós já tem também o sulfato.
Tem alguma diferença entre um e o É a outro? absorção, é só a absorção. Porque tem pessoas, por exemplo, e também a tolerância gastrointestinal, viu? Porque a gástrica, principalmente, tem alguns compostos, né? Porque a gente fala que eles são compostos que vão ajudar tanto na excreção, na digestão e na absorção do mineral. Então, normalmente, eles são produzidos, né, como medicamento ligado a outro componente para não dar problemas, por exemplo, sulfato ferroso, por exemplo, né, o sulfato, ele vai junto com o ferro para melhorar como é que chama? A produção de ácidos no organismo, no estômago. Então, por exemplo, quem vai tomar algum medicamento à base de ferro, pode ter desconforto gástrico muito grande, dor estomacal. E o zinco, todos os minerais acabam fazendo isso. Então, esses componentes que carregam esses minerais é justamente para melhorar a absorção e diminuir esses impactos que eles têm sobre o sistema gastrointestinal. Aí você tem que ver, se você tolera bem um ou outro, não tem problema nenhum, a absorção é a mesma, tá? Só que é o que é importante. Você tem que ver, por exemplo, tem necessidade de tomar magnésio? Você já fez algum exame que indica que você tem alguma deficiência dele? Porque muitas vezes a gente acaba tomando determinados minerais, principalmente minerais, e a gente não precisa, e acaba isso trazendo, porque sempre eu tenho que pensar assim, ó, quando eu estou tomando um produto em maior quantidade, o excesso dele pode atrapalhar a absorção de um outro mineral que é importante, o excesso dele pode comprometer a função endógena, né, celular de outro, então por isso que o equilíbrio entre os minerais é muito importante, até um nível, pode ser que ele não trazer toxicidade nenhuma, por isso que alguns minerais a gente tem até a quantidade que é considerada tóxica. E ele tem, ó, eu preciso ver, eu estou consumindo acima dessa quantidade para Não, não até ter. tomo uma, duas vezes na semana, no máximo, Aham, só por isso, uma questão de a quantidade. complementação, nada de tomar assim, diariamente. E a Não, dose né? já vem uma colherzinha, né? Que é a dose, Aham, mas eu não tomo todo dia, não. Máximo mas 2 vezes na semana e só. quem que indicou para você? Ah, é em questão de sanguínea. Eu tenho umas questões do sangue, Ah, tá. queda de Então você já tem. plaqueta, Ah, não. Então você dores, já. Ah, sim. principalmente no nervo, e quando eu tomo, ele causa uma Ah, uma melhora. menos. Ah, Então, não. assim, Aí já é é questão familiar, já meu outras pai questões toma que. e eu Ah, tomo não. também. Ah, não, isso sim. Porque se eu tenho alguma questão ou alguma doença, ou alguma manifestação clínica que, que pode estar relacionada à sua deficiência ou mal utilização, aí sim precisa, tá? Aí sim. Sim. Mas É, se for só para questão de exercício, ou, não, é porque eu sei que aquele produto tem essa ação, aí a gente não deve utilizar, não. Mas se há alguma patologia associada que a situação melhora, porque tem pessoas, por exemplo, que precisa tomar, por exemplo, da artrose, artrite, sistema imunológico, né, estabilidade sanguínea, então tem várias aí, em casos onde a suplementação é indicada, por isso que ela depende muito da avaliação médica, né, para não incorrer em dano maior depois, né? Que a assim. gente pode pensar que eu estou melhorando uma coisa e posso estar piorando outra, né? Bom, retornando aqui, um outro mineral muito importante para a gente é o zinco. Da mesma forma que o magnésio, o zinco ele está associado a várias funções metabólicas. E para vocês terem uma ideia, o zinco está relacionado mais ou menos, ele faz parte e atua, né, em mais ou menos 300 enzimas, para vocês entenderem, do nosso organismo. O magnésio também. O magnésio também tem um papel muito grande como ativador de várias enzimas no metabolismo. E o zinco da mesma forma, tá? E o zinco, porque ele é muito estudado e ele tem relação com essas enzimas, a gente tem vários estudos aí
falando da deficiência, da suplementação, indicação, inclusive para atleta também, né, principalmente da sua relação com a síntese e degradação de lipídios, proteínas e carboidratos, tá? Por mais que a gente fale que a alimentação é muito ampla, né? A nossa alimentação, ela contém uma quantidade de minerais dentro da quantidade que a gente precisa, mas se a minha conduta alimentar, como eu falei para vocês, a minha utilização, a preparo dos alimentos em casa, eles são inadequados, a gente não pode garantir que a gente está consumindo. Então, por exemplo, vegetal. Se eu pego, cozinho um vegetal, e normalmente os minerais são solúveis, né? Eu jogo água fora, ou eu desperdiço aquele mineral, ou eu, por exemplo, colocar bicarbonato, gente, no alimento para cozinhar. Ele deixa mais verdinho, mas só que ele carrega minerais para fora. Então, eu vou diminuir muito a quantidade de minerais no alimento. Então, embora eu fale assim, eu como fonte daquele alimento, mas a minha conduta, né, na cozinha não é apropriada, eu posso ter deficiências. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também em relação a isso. Porque às vezes a gente acha que eu estou comendo, mas eu faço o cálculo baseado no que a gente tem de alimentos preparados de forma adequada, ou alimento in natura. Agora, quando a gente prepara um alimento, eu posso, ou industrialização, alimentos muito industrializados, eu tenho uma deficiência de minerais, tenho uma deficiência de vitaminas, porque o beneficiamento, ou o tratamento, ou a industrialização, ela promove perdas, né? Ou pela adição de produtos, ou a extração de produtos, acaba tendo perda. Então, e por isso que é importante a gente estar sempre atento também para ver que tipo de alimentação que eu tenho. Se eu falo que se eu consumo um alimento mais natural, mais rico em vegetais, mais rico em alimentos e preparo de forma adequada, eu garanto ali que eu tenho um consumo suficiente. Mas se a gente não tem, aí também as deficiências podem acontecer. E alguma manifestação pode ser por deficiência de algum mineral, tá? Então, a gente tem que ficar atento também. Mas, além disso, o que é recomendado é a gente não consumir suplementos sem orientação, né? E sem realmente identificar qual que é a substância que está realmente faltando. Porque, de repente, eu posso falar, não, eu como errado, eu tenho uma conduta assim, só como produto industrializado, então eu vou lá, vou buscar um suplemento, porque vende, né? O que a gente tem em farmácia, tem pessoas, né, recomendando suplementação disso, suplementação de zinco, suplementação de magnésio, várias suplementação de minerais, ferro, sem a necessidade, tá? Então, esse é um grande problema. Então, a gente tem que identificar, sim, se essas substâncias precisam ser suplementadas ou não, tá? Não é difícil de não ter deficiência, mas eu tenho que tomar cuidado, tá? A consciência é muito importante. Bom, em relação ao zinco, também a gente fala em relação à biodisponibilidade. Eu tenho fatores, por exemplo, que melhoram a biodisponibilidade de zinco, tem fatores que vão piorar. Proteína, por exemplo. A proteína, alguns aminoácidos, eles formam quelato com zinco. E aí eles melhoram a absorção, porque quando a gente fala de quelato, são substâncias que ajudam aquele mineral entrar nas células intestinais, ser absorvido. Glicose, lactose, proteína da soja também são substâncias que favorecem a absorção. Vinho tinto, para vocês terem ideia, também ajuda na absorção. Leite materno, né, tem componentes do leite materno que favorece a absorção do zinco. Outras substâncias que prejudicam, fitato. O que é fitato? É um componente principalmente presente nos vegetais, tá? Então, que está ligado à fibra. Leguminosas têm muito fitato. Então, leguminosas podem, sim. Por exemplo, quando a gente cozinha o feijão. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de a gente deixar o feijão em maceração, em água?
e aí forma aquela uma espuminha branca em cima, quando a gente deixa o feijão um pouco lá junto com, eles chamam de maceração, as pessoas deixam remolho, né? Deixam em remolho o feijão e solta fica umas bolinhas, né, no em cima do feijão, tipo uma aguinha branca. Aquele lá é uma quantidade grande de fitato que é uma das formas que as pessoas recomendam para a gente poder melhorar a absorção de minerais, porque ele pode prejudicar, tá? Não só o cozimento não é suficiente para tirar, então as pessoas recomendam a gente, antes de cozinhar o feijão, deixar ele um pouquinho de molho, jogar aquela água fora, porque ela tem muito fitato, só que eu corro o risco ao contrário também, de perder alguns aminoácidos solúveis, alguns nutrientes que são solúveis, eu posso perder junto, tá? Então, hoje, por exemplo, a engenharia a engenharia genética, ela tenta produzir variedades de feijão com menor teor de fitato, para melhorar a condição alimentar, né? Não prejudicar a absorção, já que os feijões, eles fazem parte da nossa alimentação, eles fazem parte do nosso hábito, e contribuem, né? Por exemplo, com ferro, contribuem com proteína, e outros nutrientes, né? Com fibra, que são importantes aí para a manutenção da função intestinal. Então, todo alimento, ele tem as substâncias que são benéficas e tem algumas que são maléficas, e a gente tem que ficar meio que ali trabalhando para melhorar uma, mas não prejudicar a outra, e assim por diante, tá? A alta ingestão, por exemplo, de cálcio, pode prejudicar a quantidade de zinco, tá? Eles competem no intestino, e o teor de fibra também é um fator que vai limitar, então, a absorção do zinco, tá? As funções, ele é estabilizador, né, da síntese proteica, estabilizador de membranas para circulação de substâncias ou elementos, mobilização hepática de vitamina A, porque a vitamina A, ela é armazenada principalmente no fígado. Quando o corpo, qualquer tipo de tecido precisa de vitamina A, quem vai lá ajudar nessa mobilização da vitamina A é o quê? O zinco, tá? Então, além de estabilizar a membrana, estabilizar proteínas, né? Ter ação na vitamina A, ele ajuda no crescimento, na replicação do celular, então ele tem ação no DNA, RNA, maturação sexual, fertilidade, reprodução, função fagocitária, imunitária, celular e humoral, né? Então, eles são a produção, por exemplo, a ação da fagocitose, da ação das células imunológicas, elas dependem do zinco, né? A produção, por exemplo, de hormônios, paladar, apetite também, que se a gente tem produção de neurotransmissores para indicar a sensação de paladar, a sensação de apetite, tudo depende de zinco. A estrutura cristalina dos ossos, a atividade osteoblástica adequada dos ossos, tudo isso depende de zinco. Então, ele tem muitas funções no organismo, né? A gente acha que é um mineralzinho ali, mas tem função, como todos os outros, né? Então, é um conjunto de substâncias que trabalham, né, em prol do funcionamento do organismo, e que elas, em quantidades adequadas, elas vão favorecer aí um funcionamento adequado. Em deficiência ou em excesso, acabam trazendo transtornos. Então, as fontes alimentares, né? Carnes, peixes, aves, né? Leites e derivados, ostras, mariscos, feijões secos, fígado, cereal, grão integral, sojas e os produtos de soja. Então, geralmente, os alimentos assim que têm maior teor de proteína acabam também tendo uma maior quantidade de zinco. A carência, aliás, as causas da sua deficiência, né? Desculpa, pulei aqui. A deficiência, então. O que ele pode trazer? Alteração no comportamento, apatia, diminuição do paladar, falta de apetite, hipospermia e retardo da maturação sexual, deficiência em imunidade, intolerância à glicose, alopécia, lesões da pele, alergias, retardo do crescimento, redução do HDL, que é a proteína
lipoproteína transportadora, que a gente chama de bom colesterol, linfopenia, atrofia da tímia, e a toxicidade, náusea, vômito, dor abdominal, gosto metálico, cefaleia, deficiência, pode causar deficiência de cobre, né, a toxicidade crônica dele, deficiência de cobre e a anemia pode causar. E o que causa deficiência? A baixa ingestão, a baixa absorção, principalmente doenças como cirrose, a fenilcetonúria também vai ocasionar uma baixa utilização desse mineral, né? Aumento de perdas por qualquer fator, né? Pode ser álcool, por exemplo, então alguma condição do organismo que favorece o uso de medicamento, de diurético, sepsis e estresse cirúrgico são outras condições que podem causar sua deficiência. As fontes alimentares, então, carnes, ovos, peixes, né? Opa, gente, estou pulando muito. Então tá. E o outro mineral que é importante para a gente é o enxofre. Tem ainda o flúor. O enxofre também, tem grande importância porque ele faz parte de aminoácidos, da estrutura de aminoácidos e da estrutura de proteínas. Ele ajuda na estabilização e na formação de diversos tipos de proteína no nosso corpo, tá? Então, ele é essencial também para a síntese da biotina, da tiamina e do ácido pantotênico, porque a biotina, tiamina e ácido pantotênico são vitaminas do complexo B, e elas são produzidas também em pequena quantidade no nosso corpo, mas são, tá? Então, inclusive, para a ação delas no nosso corpo, eu dependo do enxofre. Então, essas vitaminas aqui, elas são essenciais, tá? As fontes alimentares dele, né, do enxofre, carnes, aves, peixes, normalmente são também alguns alimentos fontes de proteína, feijões secos, brócolis, couve também tem muita, couve-flor, né, tem bastante enxofre, e a deficiência à toxicidade é muito difícil de acontecer, então não tem estudos, né, mostrando manifestações de deficiência ou toxicidade, tá? E o último mineral que para falar para vocês, que é bastante importante também, é o flúor. E o flúor está associado muito à cárie dentária, né? Tem um papel fundamental na cárie dentária. E por conta dessa importância do flúor, né? Aliás, tem outras funções também, mas principalmente na cárie dentária, é que ele é obrigatório a sua adição na água, porque os alimentos têm pequena quantidade, não consegue suprir a quantidade que a gente precisa, e a água é um veículo que todo mundo consome, e a fluoridação não muda o sabor, não traz nenhum problema, e ainda vai sanar um grande problema aí de uma deficiência que, por um tempo, no passado, foi muito comum, tá? É encontrado em coisas, a água potável é encontrado no solo, e é importante a gente monitorar essa quantidade de água, de flúor na água, porque eu posso não ter a quantidade suficiente que é necessária, como eu posso ter quantidade excessiva, que também tem um grau de toxicidade bastante alto. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Sou eu, sou eu. É o Ah, seguinte, é que assim, eu tenho lido algumas coisas a respeito do flúor, no efeito dele na glândula pineal, que existe aham, uma questão da calcificação, da cristalização, que aí tem aquela isso, questão de alterações no sono, e aham, uma coisa que tem é que assim, o Brasil é o único país que tem flúor na água, né? Os aham, outros não adotam essa não medida. tem, aham, Essa questão do excesso de flúor na água, tem ele alguns até pode, pelo pessoal do ICB da FG que pesquisam isso. Inclusive isso, formas de retirar o flúor da água e uhum, os efeitos disso no sono, porque cristaliza a pineal que é a reguladora do sono, né? do sono, Então seria uma exatamente. toxicidade, né? Exatamente. Então, tem muitos problemas, né? E por isso, a monitoração desse flúor, ela precisa ser constante. Inclusive, olha só, uma das questões do flúor também que pode ocasionar alguma toxicidade
é através desses cremes dentais aí que é utilizado e que tem flúor, e as pessoas às vezes têm hábito de ingerir, principalmente criança, né? Tanto é que é proibido hoje aqueles cremes dentais com sabores, né? Que estimula a criança a consumir, elas engolem, e pode ter toxicidade, e várias toxicidades, não só em nível dentário, mas também em outro sistema, provocando vários danos aí, como essa cristalização aí comentada já, tá? Então, é muito importante, sim, a gente monitorar essa quantidade, tanto nos produtos onde são adicionados, para tentar melhorar uma condição que é principalmente a cárie, mas, por outro lado, pode causar prejuízos aí bastante sérios, né? Bom, além da questão da cárie, ele também, o flúor é importante no crescimento, na reprodução, na prevenção da anemia, eles é uma substância importante que a gente precisa, mas essa quantidade é muito pequenininha, e se eu não tomar cuidado, achar que eu vou consumir aquele produto prevenindo alguma coisa, eu posso prejudicar. Então, também ele faz parte do componente dos ossos, do esmalte do dente, ele atua como agente antibacteriano oral, né, por isso que ele tem uma ação aí na redução das cáries, e por conta disso que tem a questão de suplementar a água como uma forma de ter fonte, já que a nossa alimentação ela é muito pequena nesse alimento, nesse componente, tá? As fontes alimentares, né, do flúor, então, a água potável, porque adicionada, sobretudo, alimentos preparados e processados, se eles são adicionados, né, de flúor, frutos do mar, alguns tipos de chá, as panelas com teflon têm uma capacidade de reduzir, prejudicar a absorção do flúor, tá, que é um grande problema. E a deficiência de flúor, ela não é relatada, principalmente porque a gente tem adição na água, mas geralmente ela está associada à cárie dentária, e a toxicidade, né, corrosão da mucosa, fluorese dental, somente em crianças, fraturas de dentes, né, aliás, lascas de dente, fraturas, né, que pode acontecer em relação do excesso de toxicidade, fora a questão da cristalização pineal, tá? E, bom, isso foi em relação aos minerais, o que a gente tinha para vocês. Deixa eu ver aqui a oração. Então, dá para a gente dar uma conversada, porque eu acho que agora tem bastante pessoas aqui, e continuar com as vitaminas, né? Até a gente conseguir aqui. Vou parar essa nossa apresentação e iniciar. Nós estamos com 35 pessoas, a Camila está presente, a Rafaela também. A Rafaela não está hoje, né? Tá. Ela está preparando o seminário, provavelmente. Camila, você vai me ajudando a lembrar das coisas que a gente vai conversar com eles hoje, tá bom? Combinado, professora. Alô. Então, oi, pode falar. Combinado, isso aí. Tá. Então, vamos lá, pessoas. Então, vou gastar uns 5 minutinhos aqui para a gente discutir algumas informações, né, e que eu teria que ter passado isso desde a semana passada também, que é tanta informação que a gente acaba esquecendo. Bom, primeira coisa, sobre a questão do material para vocês estudarem. Todo o material para vocês estudarem estão disponível aonde? No SIGA, tá? Eu não sei se vocês estão com facilidade ou não de utilizar essa ferramenta, mas é a ferramenta oficial da UFV, que seja na forma presencial ou remota, vocês vão sempre estar utilizando. Porque é lá que a gente coloca todo o material, as notas, todo o material, todas as atividades que a gente faz com os alunos, está dentro dessa ferramenta, tá? Então, no início do ano letivo, né, do nosso semestre aqui, a gente falou com vocês do plano de aula,
vocês têm que olhar esse plano de aula para ver todas as atividades, além de ter o documento, né, na forma de PDFs, que eu acho que deve ter colocado, não, tá lá, tá? Logo nas primeiras aulas, a gente registra diariamente todas as atividades, o que elas vão fazer, e tudo ali está pontuado. Inclusive, adicionado todo o material que é necessário, inclusive os slides. Então, vocês estão sempre lá pedindo para os monitores, me manda slide disso, me manda slide. Não é para mandar. Eu falei para eles, olha, não é para mandar mais nenhum material. Todo o material está disponível lá. Então, eles vão ter que aprender a usar essa ferramenta. Provavelmente, os outros professores também estão fazendo dessa forma, tá? Se tiver algum material que vocês não conseguem abrir, que vocês não conseguem ter acesso, vocês entram em contato e a gente vê o que está acontecendo. Mas todo o material para vocês está disponível. Slide, gente, é para a gente ter um roteiro de estudo. Vocês vão ver que eu falo muito mais do que tá dentro dos slides. E esses conteúdos todos estão todos em apostilas, em artigos, em materiais disponíveis para vocês. Então, não se prendam só a slide, tá? Tem os vídeos também que a gente está colocando, que tem bastante informação, mas não se prendam só aos slides, tá? Pensando que isso vai ser suficiente para a prova, porque não é. Porque tem informação que eu falo e provavelmente não vai estar nos slides, tá? Mas faz parte do conteúdo e está disponível em todos os materiais que estão para vocês. Então, essa é uma questão. Olha só. Nós colocamos na aula passada para vocês mandarem para a gente os grupos, certo? Pouquíssimas pessoas mandaram os temas e os grupos. Voltando, né? Que isso foi falado em sala de aula e, de novo, estão perguntando para os monitores, né? Isso eu falei em sala de aula, isso está disponível lá no sistema. Então, olha só, vocês vão poder fazer o trabalho que tem que entregar dia 3 de dezembro em uma pessoa ou até 4. Não pode mais que 4. Uma é o mínimo, 4 é o máximo. Então, por favor, quem não tem grupo, as pessoas não conseguiu encontrar ou quer fazer sozinho, faça sozinho, tá? Mas vocês vão entregar esse trabalho dia 3. Dia 26 próximo, nós vamos abrir um fórum para vocês colocarem perguntas que a gente vai responder sobre o trabalho. Então, provavelmente vocês vão ter que se organizar até na próximo dia 26, que é quinta-feira que vem, e no dia 26, nesse horário da aula, é o horário que eu vou utilizar para responder as perguntas. E nesse horário também, eu vou abrir uma sala síncrona para quem quiser estar presente, quiser tirar a dúvida do trabalho, eu vou estar lá. Então, a gente vai ter a aula normal na quarta, que é o nosso dia de aula, dia 25, e na dia 26 é o dia que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Então, vocês vão ter que postar no fórum as dúvidas para a gente responder até no horário da aula, tá? Porque no horário da aula, quem não estiver presente, eu e a Camila ou a Rafa, vamos estar ali respondendo também no fórum as perguntas que vocês postarem, as dúvidas em relação ao trabalho, certo? Tudo bem? Professora, se acontecer, às vezes, de não ter nenhuma dúvida, às vezes é muito difícil de não ter, mas se acontecer de não ter nenhuma dúvida, tem problema, assim? Não, de não participar, não. Não tem. Para esses dias, tranquilo. não, tá? Tranquilo. Então, não tem. Então, eu estou contando que esses dias vocês vão estar fazendo o trabalho, certo? Ok, tranquilo. Mas, assim, eu estou disponibilizando esse horário para vocês estarem comigo se precisarem para tirar as dúvidas. Outra questão, os pessoal estão perguntando para como é que faz esse trabalho? Como é que é a estrutura desse trabalho?
Todas as informações estão no SIGA. Se vocês lerem o plano de trabalho, né, que está em PDF, inclusive, o nosso plano da disciplina, ele tem lá o trabalho, como que ele tem que ser montado, os temas para vocês escolherem. Então, não entendi a dúvida nessa estrutura, né? O trabalho, ele tem que ter um conteúdo, né? Em relação à estrutura, inclusive, eu, Camila, Rafaela e Ederson reunimos essa semana, resolvemos montar uma estrutura com folha de rosto, as informações que tem que ser na capa, na folha de rosto, o sumário, a introdução, né? O desenvolvimento, a conclusão e as referências, para vocês, assim, só encaixarem mesmo o conteúdo. Agora, o conteúdo, como eu falei para vocês vão precisar, dentro daquele tema, definir, e para isso é sem ter lido, né? Para onde que a gente vai? Então, a gente vai pesquisar sobre esse assunto. O que que tem sobre esse assunto? Então, tem muita coisa, vão ter que direcionar o trabalho, né? Porque a gente não, ou se você se querer explorar o máximo, beleza, mas a gente tem coerência. Agora, eu não vou aceitar trabalho copiado de internet. Logicamente, vocês vão basear em artigos, em capítulos de livros que estão disponíveis na internet, de sites oficiais, mas pegando aquelas informações de internet, que é de senso comum, a gente não sabe se tem dado científico ou não, não me venha com isso, porque a gente tem, inclusive, vocês já ouviram falar de plágio. Plágio é quando a gente pega um trabalho na íntegra e copia e entrega para o professor, tá? E a gente, muito bem, a gente tem como, né, a gente observa até a redação quando não é do grupo, não aluno, isso não menosprezando a capacidade de escrita de ninguém, mas geralmente, né, a gente acaba tendo mais dificuldade em organizar as ideias, então a gente percebe a forma que a pessoa escreve, a forma que uma pessoa que domina aquele assunto escreve. Outra coisa, a gente tem programas que você tem dúvida, você coloca lá, você consegue identificar qual que é o trabalho que esse cara plagiou. Não é copiar a informação. A gente só copia informação, como eu falei para vocês naquele dia que eu dei aula sobre a BMT, que a informação que a gente não consegue realmente pôr a ideia inteira. Aí a gente tem uma forma que é colocar entre aspas, e dar um distanciamento na página, né, se ela for mais de 3 linhas. Então, tem forma da gente colocar, mas eu não vou fazer um trabalho cheio de aspas, colocando a escrita do autor ou dos autores o tempo todo. Eu preciso interpretar aquele assunto. Eu preciso usar 2 ou 3 autores, 3 documentos para poder extrair, às vezes, uma informação que eu quero colocar. Então, eu preciso começar a escrever o trabalho de forma adequada. Pode falar, André. Eu queria tirar 2 dúvidas. Uma é que tem no SIGA 2 atividades para postar para daqui a 15 dias. Está errado ou é isso mesmo? Então, que atividade você tem para postar no SIGA? Então, só está escrito que tem 2 atividades para postar daqui a 15 dias. As 2 estão no mesmo dia. No SIGA, deixa eu abrir ele aqui, que eu já vejo isso. E qual dia que está essa informação? Já abri ele aqui. As 2 são para entregar daqui a 15 dias. Então, espera só um minutinho. De vez em quando, professora, eu acho que pode acontecer um bug de, tipo, duplicar, mas é a mesma tarefa, mas, entendeu? gente, é engraçado que a gente corrigiu isso tudo. Vamos lá. Nossa, verdade, acabei de entrar aqui, tem mesmo. Ontem à noite eu tinha olhado e ainda não tinha. Então, olha só. Então, essas coisas não era para estar, não. Em atividades, né? Espera aí que eu já vou ver aqui. Então, olha só, tarefas. Daqui 15 dias é dia... Tipo, que dia que está marcado? Para daqui 15 dias, as 2. Essas 2 de ginástica já estavam aí. Porque tem não, mas 2 de ginástica não é para mim. entregar. Eu não sou de ginástica, não, gente. É nutrição.
Não, é que pra gente aparece 2 de ginástica e 2 de nutrição, e as 2 de nutrição estão pra mesma Da data, que é nutrição, daqui qual 15 que é o dias. dia? Qual que é o dia? Daqui Aqui 15 dias. é 15 dia dias? 3 de dezembro. Ah, É, não, 3 de é a atividade do dezembro? trabalho. Uhum, é a do Não, ó. trabalho mesmo. Ah, é do trabalho, gente, ó. Do dia 26 ao dia 3, vocês vão estar realizando o trabalho, tá? E nesse, por exemplo, dia 26 aqui que a gente está, que vai colocar, nesse dia 23 vai ter um fórum, aonde vocês vão colocar, deixa eu ver se ele está aqui. Nesse fórum, vocês vão colocar. Aqui é do trabalho mesmo. A gente vai abrir um fórum dia 26 para vocês, até no dia 26, postarem as informações. Então, até dia 25 vocês têm que postar, porque no dia 26 eu já vou estar respondendo. E no dia 26 eu vou abrir uma sala, né, síncrona, para as pessoas que quiserem, tiver dúvida em relação ao conteúdo do trabalho. Ah, professor, ó, meu tema é desnutrição, né? Então, a gente pesquisou isso, e a gente está organizando esse trabalho assim, assim, assado. Ah, mas eu tenho dúvida nisso, isso é importante, isso não é importante. Então, a gente vai estar discutindo mais ou menos o conteúdo, porque a estrutura eu já vou mandar, a Camila vai postar para vocês hoje, tá? Então esse aí é opcional, esse do dia 26. Esse do 26 é opcional. Vocês podem postar as dúvidas ou podem estar comigo na sala online, ou então nem estar presente, mas vocês vão no dia 3 terem que postar o trabalho, que é o trabalho já escrito para a gente fazer a correção. É a única atividade que vocês têm, tá? Tá bom. A Tá minha bom? outra dúvida é Ah, sobre. O meu grupo é de alimentos funcionais. Aí eu aham. queria saber se eu tenho que escrever apenas dos alimentos funcionais ou eu posso fazer relação com outras coisas que tem a ver. Por exemplo, Sei lá, agrotóxico, biodisponibilidade, como se falou hoje. de alimentos funcionais, não, porque É, aí você vai fugir do tema. Porque alimento funcional, a gente caracteriza como aqueles alimentos que contêm propriedades ou componentes que têm uma ação funcional, além de nutricional. Por exemplo, melhorar, vamos supor, diminuir radicais livres, ter uma ação no câncer, melhorar a função intestinal, melhorar peraí, deixa eu pensar, acho que a atividade, principalmente a atividade antioxidante. Então, então a gente tem, por exemplo, se vocês querem buscar os alimentos funcionais que já estão estabilizados, já tem estudos já, porque o que acontece? Quando eu tenho um alimento funcional, ele tem algumas substâncias, tipo fitato, tanino, fitobactérias, como os leites, os lácteos, fibras em geral, algumas vitaminas que são antioxidantes, ou, por exemplo, fitato, tanino, hoje, apesar de a gente ter visto a propriedade antinutricional dele, eles também são considerados componentes que têm ação em melhorar radicais livres, né, diminuir a incidência de câncer, arteriosclerose, ação no perfil lipídico. Então, são substâncias que não são nutrientes, mas têm a capacidade funcional. Então, existem muitos estudos sobre isso, vários alimentos caracterizados como propriedade funcional. Só que tem estudos, por exemplo, que já falam assim para a gente, ó, eu preciso comer essa quantidade de aveia, essa quantidade de soja, eu preciso comer essa quantidade, por exemplo, de leites fermentados para realmente ela ter uma capacidade funcional. Então, isso a gente já tem lá definido na Anvisa. A Anvisa já tem toda uma lista de alimentos funcionais e a quantidade que a gente tem que ingerir dele para ele desenvolver a função específica. Então, quem for trabalhar com alimento funcional, assim, a minha sugestão é chegar na Anvisa, selecionar aquele alimento e depois procurar na literatura o que tem
sobre aquele alimento. Qual que é a fonte, aonde que a gente tem, como é que ele se transformou em produto funcional, quais são os estudos que mostram a eficiência daquele produto. Então, é nesse sentido, de vocês fazerem realmente um levantamento sobre alimento funcional. Aí, se você for falar de agrotóxico, outras substâncias que prejudicam, você já não está falando da função dele, né? Funcional nesse sentido de propriedades, substâncias químicas, orgânicas e muitas, talvez, inorgânicas, que têm propriedade de função e não nutricional, entendeu? Entendi. Então não vale a pena fazer esse tipo de Não, complemento. não, porque você vai fugir do assunto, tá? Ok. Se por acaso você quiser abordar sobre agrotóxico, a questão da biodisponibilidade, é outro foco. Você pode, inclusive, falar, professor, ó, eu tenho uma sugestão de tema, eu queria falar sobre esse tema. Você tem liberdade para fazer isso. A gente sugeriu alguns temas, tá? Mas se você, por exemplo, acha que é importante e quer conhecer mais do assunto e tem relação com a nutrição, e a gente não conseguiu, por exemplo, dispor conteúdo que seja suficiente para você entender, mas quer compreender um pouquinho mais, você pode sugerir. Você pode, por exemplo, falar, olha, eu posso mudar? Então, só me avisa, professor, ó, eu vou mudar meu tema. Posso mudar nesse assunto? Tranquilo. Se isso vai acrescentar para você e é relacionado ao conteúdo da disciplina, perfeito. Ok, muito obrigado. Sim. Bom, então, voltando aqui na nossa questão, eu quero, então, que vocês precisam mandar os grupos, né? O nome dos trabalhos. Então, eu vou dar até sexta-feira para as pessoas me mandarem, porque vocês não estão fazendo isso. Então, pouquíssimas pessoas já mandaram, né? Então, me mandem até sexta-feira quais são os grupos e os temas, para a gente já deixar organizado. E na dia 26, não esquecer, vou estar disponível na sala, tá? E outra coisa, no sábado, pouquíssimas pessoas participaram da aula da Rafaela. Acho que foi o Fábio que participou, e parece que teve mais alguns alunos aí. Mas pouquíssimas pessoas procuraram a Rafaela, entraram em contato, participaram da atividade que ela propôs, um conteúdo que foi bastante interessante. E vai ser cobrado em prova. Então, vocês fiquem atentos para a gente não ter problemas, tá? Camila, tem mais alguma coisa? Creio que não, professora. Acho que esses eram os mais pontuais do modelo. Inclusive, ultrapassou aqui nosso horário da aula. Eu achei que ia dar para conseguir ainda falar sobre vitaminas, mas não vai dar. Fala, Camila. Professora, eu tenho uma dúvida. Ah. Pode mandar os grupos pelo e-mail da senhora? Pode mandar por e-mail. O seguinte, Beleza. ó. Inclusive, vocês estão mandando para o meu e-mail. A Rafaela ensinou para vocês, e eu vou interromper aqui a minha apresentação da aula, já está interrompida. Eu vou abrir aqui uma janela que é o. Aqui já está aberta. Eu vou abrir ela para vocês aqui, porque olha, o que é melhor vocês utilizarem, por exemplo, o Google Meet. Deixa eu ver se é aqui. A gente consegue com. Não, esse aqui é do Google Meet. Cancela. Nossa, não está respondendo. Meu Deus. Porque é o seguinte, vocês estão, por exemplo, vocês sabem usar, por exemplo, o Google Drive, não, o Google Groups que a gente colocou para vocês? Que fizemos um grupo para a gente passar os dados, as informações? Lembra Sim, disso? tranquilo. Aquele dia ficou de boa para poder entender, Então, mas manda a informação de vocês pelo Google Groups,
Pelo e-mail, é um e-mail que vai para todo mundo, vai para mim, vai para os demais colegas, vai para os monitores. Então, é um local que a gente pode ter uma comunicação ampla, todo mundo sabendo quem que vai fazer o quê, né? Até para se auxiliar, se for o caso, sem copiar, viu? Mas auxiliar. Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vamos encerrando, a gente fala sobre vitaminas na aula que vem, tá bom? Abraço a todos, fiquem bem. Até mais, professor.